Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos nesse momento orar, antes de tudo mais, porque nós estamos nesta hora reunidos para o nosso culto de doutrina, momento em que vamos encaminhar nossos estudos bíblicos na sequência daquilo que vínhamos tratando nas quintas-feiras, não é verdade? Então, fechemos os nossos olhos e curvemos a fronte e falemos com o nosso Deus de maneira humilde e quebrantada nesta hora. Oremos ao Senhor. Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, nós estamos aqui nesse momento reunidos em nosso lar, mas ao mesmo tempo como um só povo, como um só homem, com um só coração, voltados para Ti. Ajuda-nos nesse momento e ajuda-nos a compreender a Tua palavra de maneira edificante, de modo que por meio dela nos alegremos na presença do nosso grande Deus triuno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, nós estamos nesse momento reunidos para dar continuidade aos estudos das quintas-feiras, onde nós temos tratado sobre o tema a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos é uma tentativa de leitura sincronizada para entendermos a vida de Jesus com base nos 4 evangelhos canônicos, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os meus irmãos se recordam bem onde estávamos, eu acredito. Nós tínhamos focado na quinta-feira anterior exatamente no ponto em que Jesus muda o tom da sua comunicação com as multidões em geral e em especial com os líderes da religião judaica da época. É importante nós colocarmos isso porque nós tínhamos visto os eventos importantes que marcaram essa mudança. Vimos uma reunião pública de Jesus em que ele é acusado de estar possesso de espíritos malignos, do próprio Satanás, de Belzebu, e também ele foi acusado de fazer aqueles milagres a partir do poder satânico. Imaginemos a gravidade de atribuir ao Senhor Jesus e ao Espírito de Deus, por meio de quem ele também atuava, esta pecha de ser possesso de demônios e de agir por meio de forças demoníacas. Então nós tivemos esse tipo de acusação naquele momento. Isto naturalmente gerou uma ação imediata de Jesus. Jesus, além de defender-se, alertou as multidões na ocasião e também aos líderes da religião judaica a respeito do pecado imperdoável, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu me recordo de já haver tratado a respeito de tema tão solene com os meus irmãos. Mas não apenas isso. Jesus nega em seguida um pedido dos escribas e fariseus por mais algum sinal e em seguida também estabelece a prioridade do parentesco espiritual sobre o parentesco físico ou biológico. Foi isso que nós encontramos nos últimos eventos marcantes. E quero que os meus irmãos me sigam aqui nesse ponto. Mateus capítulo 13, versículo 1 nos diz que naquele mesmo dia Jesus passou a ensinar por parábolas. Então, aqueles eventos marcaram o momento em que Jesus muda a sua forma de ensino. Até então nós tínhamos uma forma mais clara. Não é que não tivessem havido parábolas até então, mas que a partir daquele momento, naquele dia, Jesus mudou a conotação das suas parábolas. E a partir delas, ele pretendeu dois propósitos, duas finalidades. Primeiro, aperfeiçoar no coração dos discípulos o significado do seu ensino, transmitir-lhes o sentido mais profundo da sua palavra.
E ele poderia fazer isso por meio de parábolas, que são histórias retiradas do cotidiano e que nos mostram de uma maneira muito viva, com cores muito brilhantes e, através de imagens inesquecíveis, o seu ensino. Então, deve ter sido maravilhoso, como ainda nos é hoje, estar na presença de Deus e ler e estudar estas parábolas de Jesus. Mas a sua outra finalidade também poderia ser cumprida por meio das parábolas, qual seja a finalidade de esconder a verdade daqueles que já o haviam rejeitado definitivamente. Então, a partir daquele momento, Jesus passou a ensinar por parábolas, sobretudo, mas dando às parábolas uma nova conotação. E então os evangelhos os evangelhos sinóticos nos dizem que Jesus estava agora à beira do mar da Galileia, é apertado por uma multidão que apenas crescia, e ele, para ter mais acesso a essas multidões, para falar a elas de maneira mais eficiente, entrou em um barco que estava ancorado e, sentado em um barco, meio que mar adentro, falou às multidões que lhe ouviam em pé. E foi assim que eu deixei os meus irmãos, dizendo logo em seguida que a primeira parábola que consta nos evangelhos que Jesus contou naquele dia foi a parábola do semeador. Os meus irmãos se recordam desta parábola. Por meio dela, Jesus disse que a semente, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, é lançada em vários tipos de solo. Os tipos de solo representam exatamente o coração das pessoas que recebem a palavra de Deus. E por meio desta mensagem, Jesus deixou bastante claro para os seus discípulos naquele momento que sim, haveria uma colheita, mas, no entanto, também haveria resistência à sua pregação, haveria resistência à sua mensagem. Então, foi assim que eu deixei os irmãos na última quinta-feira. E a partir de agora, nós vamos retomar o curso dos nossos estudos e desta vez lendo a parábola da candeia. A parábola da candeia não se encontra no Evangelho de Mateus, pelo menos nesse momento. Acontece aqui uma parábola que já tinha sido dita anteriormente e que está registrada em Mateus, exatamente no Sermão do Monte. Mas aqui esta parábola assume uma conotação ligeiramente diferente e, como ela está aqui, ela só ocorre, eu digo a parábola da candeia, nos evangelhos de Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25 e Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18. Se os meus irmãos quiserem me acompanhar, então Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21, nós temos aqui a parábola da candeia. Eu quero lê-la para os meus irmãos. Ela diz assim: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, aqui está a parábola da candeia. E é possível mesmo, meus irmãos, que a parábola da candeia tenha sido contada também somente aos discípulos. Vocês se recordam que quando Jesus conta a parábola do semeador, o significado desta parábola só foi explicitado para os discípulos depois, quando já estavam em casa, no círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. É possível que nesse momento, nesta ocasião, Jesus, em acréscimo à explicação da parábola do semeador, também tenha contado a parábola da candeia. A parábola da candeia lida com a questão de se o reino de Deus permaneceria sempre oculto. Veja como
a parábola tem início, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Então, Jesus disse basicamente assim, não é? A respeito da questão de se o reino de Deus permaneceria sempre oculto, Jesus disse, não, em absoluto. Não há sentido em se acender uma lâmpada para escondê-la debaixo de um vaso ou colocá-la debaixo da cama. Isso não faz o menor sentido. Pelo contrário, quando uma lâmpada é acesa, ela é posta no lugar em que todos a vejam. Pois bem, assim também é o reino de Deus. Notem que, eu já disse para vocês e repito agora, esta mesma parábola, esta mesma metáfora já foi dita com o propósito de destacar a influência dos discípulos no mundo. Isso está lá no contexto no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Agora, é possível que aqui esta ideia também esteja presente, uma vez que a manifestação crescente do reino de Deus também se faz por meio do impacto do caráter cristão dos discípulos de Jesus no mundo. De todo modo, o que Jesus está dizendo aqui, penso eu, primordialmente, é que o reino de Deus não há de ficar sempre escondido. Não é? Mais ou menos como Jesus está contando, escondendo, por ora, o significado mais essencial, mais profundo do seu ensino, de alguns, por meio de parábolas, explicando parábolas somente no círculo mais íntimo dos apóstolos. Não, não, não. Isso não é para ser sempre assim. De todo modo, percebamos nós aqui, capítulo 4, versículo 22 diz, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Então chegará o tempo em que o reino de Deus se manifestará a todos, porque aquilo que hoje está oculto há de ser revelado. Agora, muito cuidado com isso, porque seria necessário que os discípulos estivessem prontos para atentarem à porção da palavra de Deus, à porção do conhecimento que eles já haviam recebido, se quisessem permanecer crescendo no conhecimento do reino de Deus. Veja, por exemplo, o que está aqui no versículo 25, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus se volta para os discípulos como que dizendo assim, se vocês fizerem bom uso daquilo que vocês estão recebendo, Deus aumentará a sua porção. Agora, caso vocês não façam bom uso daquilo que estão recebendo, então vocês perderão até o que pensam que possuíam. E a perda será completa. Até o que tem lhe será tirado. Então, existem duas verdades para serem colocadas aqui para nós nesta noite. Primeiro, é que o reino de Deus, meus irmãos, há de manifestar-se de maneira crescente até a sua plena consumação, porque não há nada que está oculto que não venha a ser revelado. Agora, nesse processo de crescimento também envolve o crescimento do crente, o crescimento do súdito do reino. E nesse crescimento do súdito do reino, então nós precisamos estar preparados para fazer bom uso de tudo quanto o Senhor nos coloca por sua graça maravilhosa, a fim de que, a partir daquilo que Ele nos dá, aproveitando aquilo que Ele nos dá, internalizando, traduzindo esse conhecimento em vida, recebamos cada vez mais de sua parte. Aqui está a grande lição que eu gostaria de deixar no coração dos meus irmãos. Então, muito cuidado com isso, porque eu tenho uma ligeira impressão, um receio, eu confidencio com os meus irmãos, eu tenho um receio que nós não estejamos aproveitando da maneira mais plena possível aquilo que Deus tem nos dado. Por favor, ó querido irmão, aproveite a palavra de Deus, aproveite as exposições bíblicas,
Aproveite aquilo que Deus está te dando agora e esta porção só será aumentada. Agora, vamos à parábola da semente. A parábola da semente está em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. E esta parábola, já informo para os meus irmãos, ela é exclusivamente do segundo evangelista, exclusivamente marcana. A partir desta parábola, nós praticamente voltamos, presumivelmente, eu entendo que nós voltamos para o cenário público. Então veja qual é, por favor, não perca de vista a sequência de eventos. Jesus conta uma série de parábolas. Mais adiante, ele explica a parábola do semeador, por ora. Ele também explica a parábola do joio, mas ele explica a parábola do semeador e, acredito eu, conta a parábola da candeia. De volta ao cenário público, Marcos nos dá conta da parábola da semente. Nesta parábola, o semeador é descrito como tendo ido dormir após semear. Diz assim o texto: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse. Ele foi dormir depois de semear. Quando ele se levantou, não sabendo como, e tendo apenas lançado a semente, a semente se transformou em planta que produziu espiga, que produziu grãos. A observação a olho nu é que a semente fez tudo sozinha no ventre da terra. A semente germinou, a terra frutificou por si mesma, são as expressões da parábola. Vejam comigo o versículo 27, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então vejam aqui, meus irmãos, que o semeador não fez a semente brotar, ele não produziu a espiga a partir da nova planta, não determinou que a espiga desse seus grãos. Como ela vem a frutificar é processo que ele, o semeador, não pode precisar, ele não conhece com exatidão, pelo menos não mais do que o que conhece a respeito do mesmo processo na colheita natural, dos versículos 26 e 27 que nós já temos. O processo de crescimento em si, entretanto, acontece. Ele não sabe como, mas o processo acontece e nós haveremos de participar dele, ainda que não o compreendamos. É isso que nós temos nos versículos 28 e 29 da parábola. Penso eu que o destaque do reino de Deus evidenciado na parábola é o seu crescimento seguro, um crescimento inevitável. E penso eu ainda, Jesus pode ter contado esta parábola da semente em acréscimo à parábola do semeador. E vocês se recordam que lá naquela primeira ocasião, eu andei dizendo que é possível que os discípulos estivessem inquietos, insatisfeitos com o repúdio dos líderes judeus, religiosos, em relação à pessoa de Jesus, ao Messias prometido à nação. Então, será que eles estavam inquietos? Será que eles estavam, digamos, preocupados? Quem sabe, decepcionados? Então, nesse contexto também, Jesus acrescenta a parábola da semente para destacar que o reino de Deus, meus irmãos, possui um crescimento que é seguro, que é inevitável, porque a semente há de germinar, a planta há de crescer, há de frutificar por si mesma e ela vai crescer até a ceifa, diz o versículo 29. Então, pensamos nós, as atividades do ministério de Jesus desencadearam uma espécie de processo espontâneo de crescimento que culmina na consumação do reino de Deus.
Segundo Jesus, o processo do reino já está em andamento. O reino de Deus foi inaugurado pela obra de Jesus. Seu ensino e seus milagres e a parábola comunica que seu crescimento até a consumação dos séculos é certo, seguro, inevitável. E isso foi colocado para acalmar o coração dos discípulos naquele momento e para acalmar o nosso coração na presente era, na presente época, no presente tempo. Nós podemos aquietar o nosso coração certos, meus irmãos, de que o reino de Deus cresce de maneira espontânea, de forma segura, inevitável. E ele cresce até consumar-se, até a sua plenitude. E não existe nada nesse mundo que possa deter a manifestação crescente do reino de Deus. E isso foi dito, penso eu, para acalmar o coração daqueles pobres discípulos preocupados com o fato de Jesus ter sido lá naquele mesmo dia denunciado como um milagreiro satânico. E esta mesma parábola está aí, nas mãos do Espírito de Deus, para nos ensinar também a descansar em sua presença e a saber que o crescimento do reino de Deus é certo. Agora, quero que vocês voltem comigo para Mateus capítulo 13, porque agora nós vamos ler uma parábola, a parábola do joio. A parábola do joio, ela é exclusiva de Mateus. Junto com a parábola do semeador, é a parábola que recebeu um título. É uma parábola que recebeu um título. Então, nós vamos nos voltar agora para a parábola do joio, que está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Quero que vocês notem, porque até aqui, na parábola do semeador, na parábola da semente e na parábola do joio, esta que vamos ler agora, nós temos aqui o cenário da agricultura. É o cenário da agricultura. Agora, quero que vocês notem também que os elementos das parábolas, eles variam de significado. Jesus pode usar o mesmo cenário, mas aplicar cada elemento com significado novo em cada nova parábola. Enquanto na parábola do semeador, a semente, por exemplo, é a palavra de Deus, na parábola da semente, muito provavelmente, a semente é o reino de Deus. Agora, já na parábola do joio, as sementes boas e ruins são pessoas. E aqui nós temos esse primeiro destaque a ser dado quando nós comparamos a parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola do joio. Na parábola do joio, o reino de Deus, meus irmãos, é dito em termos de uma plantação de trigo em um campo, onde foi semeada a boa semente, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então nós temos um campo onde é semeada a boa semente, versículo 24. Agora, enquanto os homens dormiam, os plantadores, os servos do dono do campo, eles foram dormir. Veio um inimigo sabotador e semeou joio no meio do trigo. Olha o que diz no versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Lá no versículo 26, nós temos então que o joio e o trigo cresceram juntos. Olha o que se encontra ali. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vejam o cenário. Os homens ou servos de Deus, deixa eu logo explicar isso para os meus irmãos, não são a igreja. Eu disse servos de Deus, né? Não. Servos do dono do campo. Os homens ou servos do dono do campo
não são a igreja, não são os discípulos de Jesus, não são os líderes das igrejas. Sono aqui também não tem uma conotação negativa. Nós não precisamos aplicar nenhum tipo de juízo de valor negativo à questão do sono envolvido nesta parte da parábola. Agora, é importante você saber que naquela época eram comuns as rivalidades entre grandes agricultores e proprietários de grandes propriedades, não é? Lá na Palestina daquela época do primeiro século. Isso é tanto verdade, talvez houvesse tanta frequência nesta rivalidade e nesse tipo de sabotagem que haviam leis romanas proibindo a prática de semear plantas venenosas no campo alheio. Na parábola de Jesus, o inimigo semeou joio no campo do seu desafeto. A palavra envolvida aqui, para a nossa portuguesa, joio, deve ser identificado como um tipo de planta, um tipo de capim, que é portador de um fungo venenoso, uma erva venenosa, muito parecida com o trigo, pelo menos nos estágios iniciais. Então, note o que acontece. O trigo é semeado, começa a aparecer, o joio também começa a nascer, porque foi semeado pelo inimigo do dono daquele campo, e os dois começaram a crescer. Só se apercebeu que havia joio na plantação depois de um certo tempo. Então, percebendo isso, os servos do dono da casa inquiriram ao seu senhor a respeito da causa da sabotagem. Versículo 27 diz assim, então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? A resposta foi: o inimigo fez isto. Versículo 28 diz, não é? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Então, na sequência, os servos daquele senhor perguntaram se o dono da propriedade queria que eles arrancassem o joio. Versículo 28, segunda parte, diz assim, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Notem a proposta. A resposta do dono do terreno, do senhor, foi não. Não é para arrancar o joio, para que não se corresse o risco de, ao arrancar o joio, se perder também o trigo. Esta é a causa do não, que está no versículo 29, Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, ao que tudo indica, meus irmãos, o joio foi descoberto, digamos, tardiamente. E a essa altura, arrancar o joio poria em risco também todo o trigo, porque a essa altura do campeonato, as espigas já estavam nascendo, já tinham nascido, e ambos, o joio e o trigo, já estavam desenvolvidos, inclusive com as raízes entrelaçadas. No momento em que se fosse arrancar o joio, o trigo também seria arrancado e a lavoura inteira se perderia. Então, o dono da casa disse que joio e trigo cresçam juntos até a colheita. Porque quando ambos estiverem maduros, os ceifadores poderão cortar o trigo. E, nesse momento, eles vão cortar o trigo num ponto em que o joio vai estar um pouco abaixo. Então, eles vão conseguir separar o trigo do joio sem nenhum prejuízo para a lavoura. Isto é, meus irmãos, o joio seria separado do trigo somente na ceifa, momento em que aquele seria queimado e este iria para o celeiro. O versículo 30 diz isso: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Agora, por que nós precisávamos, disse o dono, por que precisamos separar o joio do trigo? Porque eles não podem ser colhidos juntos, porque se eles forem colhidos juntos, a farinha resultante será uma farinha de qualidade duvidosa. Agora, Jesus contou esta parábola. Mais tarde, os discípulos também pediram a explicação desta parábola. Lá no versículo 36, diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos esta parábola do joio, eles quiseram saber. Jesus atendeu e esclareceu a parábola com riqueza de detalhes. Jesus disse no versículo 37, o semeador da boa semente é o Filho do Homem. É Jesus, o semeador da parábola. O campo é o mundo. Versículo 28. A boa semente e o joio são, respectivamente, os filhos do reino e os filhos do maligno. Versículo 28. O versículo 38, desculpa. O versículo 39 diz que o sabotador é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Versículo 39, não é? Na parte restante da explicação, a ênfase recai sobre o destino eterno dos filhos do reino e dos filhos do maligno, uma seção que vai dos versículos 40 a 43. Agora, alguns destaques aqui, meus irmãos, devem chamar a nossa atenção. Preste atenção comigo agora. Primeiro, se há filhos do reino, eles são frutos do trabalho de Jesus. Jesus é o semeador. E só é possível havê-los porque Jesus é o missionário por excelência. É isso, nós precisamos entender muito bem que quem, na verdade, realiza a obra de Deus é Jesus Cristo. Agora, ele realiza a sua obra por meio dos missionários, é bem verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, pôde falar daquilo que Deus realizou por intermédio dele naquela parte enorme do mundo. Notem aqui que a parábola do joio diz que o semeador é o Filho do Homem. A boa semente são os filhos do reino. Então, a minha primeira conclusão é que filhos do reino, discípulos de Jesus, aquele povo quebrantado que se submete ao rei, que tem o reino de Deus no coração, eles são o resultado do trabalho do semeador. E quem é o semeador? O semeador é Jesus Cristo. Segundo, meus irmãos, a medir apenas pelas aparências, nem sempre é fácil e às vezes nem é possível discernir entre os discípulos de Jesus e os religiosos e os moralistas de um modo geral. Eles podem crescer juntos, às vezes, passando assim um período com uma diferença imperceptível entre esses dois tipos de pessoas que há no mundo, e esta é uma outra verdade comunicada pela parábola. Em terceiro lugar, não é possível haver uma sociedade em que todos os homens sejam filhos do reino. Não é também estimulado nos discípulos a ideia de uma comunidade separada. Filhos do reino e filhos do maligno devem crescer juntos, conforme a parábola, para somente na consumação dos séculos eles serem separados pelos ceifeiros. Meus irmãos, nós também precisamos colocar isto em nossa mente. Em quarto, conquanto possam se assemelhar muitíssimo os filhos do maligno e os filhos do rei, pelo menos por um período, a consumação dos séculos demonstrará como eles sempre foram tão diferentes em sua natureza, não é? Como somente os filhos do reino poderiam, enfim, frutificar. E a diferença enorme também, com bastante ênfase na parábola, está em seus respectivos destinos eternos. Então, por favor, pense comigo. Esta parábola deixa clara
a realidade presente do reino de Deus. O reino de Deus está presente. O comando de Deus no coração daqueles que se obedecem já é uma realidade em nosso tempo. Mas esse reino de Deus, a parábola comunica isso também. Ele existe e está presente, mas existe e está presente em meio à oposição, ao erro, à incredulidade, à resistência. Então, os discípulos não poderiam esperar, né? nenhum tipo de antecipação do paraíso. Não poderia haver uma antecipação. Não tem paraíso antes da hora. Não tem paraíso antes da hora. O reino cresce, apesar da oposição, alcançará o seu clímax e, por fim, triunfará, a despeito, meus irmãos, da presença constante do elemento ilegítimo. Está sempre em plena atividade. Além disso, a parábola esclarece que o mal não será destruído antes da consumação dos séculos. Note isto, por favor. O mal não será destruído antes da consumação dos séculos, e que uma comunidade separada, a exemplo de uma sociedade teocrática, não é? Vamos nos separar da sociedade comum dos homens. Isso está completamente fora de questão aqui. Vocês se recordam, e eu quero terminar a minha fala com esse texto de Jesus que está em João capítulo 17, versículo 15, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu quero deixar os meus irmãos até aqui, mas fico comprometido com vocês de permanecer nesse tema e de lermos o restante das parábolas na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos ações de graças e suplicamos a Ti por Tua palavra maravilhosa. Ela não nos deixa sem orientação. Ela tem uma orientação específica para o dia de hoje, para a noite de hoje, para o nosso tempo, para a nossa época. E o nosso coração se regozija por saber que todas as coisas estão em Tuas mãos poderosas. O nosso coração descansa no fato de que, a despeito da oposição, a despeito da descrença e da incredulidade, o reino de Deus há de crescer e, ao fim, triunfar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, continuemos juntos neste período de quarentena, realizando os nossos cultos em nossos lares, nos mesmos horários, dias, com as mesmas ênfases, até que o Deus dos céus e da terra, o soberano proprietário do universo, nos dê a oportunidade de novamente estarmos reunidos para, como igreja, aí sim, prestarmos a Ele o culto que lhe é devido. Deus abençoe aos meus irmãos. Um fortíssimo abraço.